Pessoal, eu vim agora nesse vídeo aqui fazer três correções que ficaram faltando aí nos vídeos. Uma é com relação ao último vídeo que eu falei do 214 da lei orgânica. Eu li errado, peço desculpas. Vamos reler, vamos rever isso daí, corrigir esse erro de leitura que eu fiz ali de manhã com vocês. Vamos corrigir, 214. E graças a vocês que colocaram aí nos comentários, eu consegui perceber esse erro aí. Beleza? Obrigado mesmo pelos comentários de vocês. Vamos tentar corrigir o 214. Além disso, eu quero falar de dois artigos que faltaram aqui no YouTube de eu comentar, que é o artigo 25 da Lei de Diretrizes e Bases, que eu dei no presencial, mas no online eu não coloquei, e no comentário também alguém me lembrou, opa, peraí, vou colocar isso daí. 25 da Lei de Diretrizes e Bases. E vamos falar também do artigo 59 do ECA, que faltou também aqui, que também nos comentários alguém falou, ó, faltou o 59, eu comi bola, então vamos aproveitar esse vídeo aqui para retificar esses pontos que ficaram faltando, né? Não vamos deixar nenhuma ponta solta. A ideia aqui é fazer o conteúdo ser o mais completo possível no tempo que nós temos. Eu agradeço também os comentários, o pessoal que coloca os comentários, que gosta muito das minhas aulas. Eu fico muito feliz, isso me motiva e eu estou realmente bastante motivado a continuar esse projeto aqui. Inclusive já estou até planejando os próximos passos. Vamos lá. Então, o 214, eu tinha lido errado, vamos ler certo agora e qual que é a ideia do artigo. A ideia do artigo é qual que é a prioridade de aplicação desses 25% e não a ampliação, igual eu havia falado. Eu falei de ampliação, não tem nada a ver com ampliação, gente, desculpa. Vamos lá. O artigo ele fala sobre essa questão de que nos próximos 10 anos, né, nos primeiros 10 anos da, 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 da promulgação da lei orgânica municipal, vai ser aplicado aquele mínimo de, aplicar, eu falei ampliar, desculpa, tá errado. É aplicar os 25%, que são constitucionais, tá? Não é porque o pessoal da Câmara Municipal acordou de bom humor e falou: vamos aplicar 25% no mínimo. Não, é porque a Constituição determina isso, tá? A Constituição determina, então tem que ser aplicado. Ponto. Então, eles dizem que vai aplicar nos próximos 10 anos esses 25%, do total do quê? De receitas de impostos, legal, a gente já entendeu isso, compreendida as provenientes de transferências da manutenção e desenvolvimento do sistema de ensino, com o atendimento prioritário. É aqui que está a essência do artigo. Depois eu fui ler com calma, ó. Atendimento prioritário na ordem das seguintes modalidades. Ou seja, ele cria um ranking de prioridade nos investimentos na educação desses 25% aqui. Entendeu? Então nós temos esses 25% mínimo. A lei orgânica fala assim, tá, eu tenho competências. Quais as minhas competências? A educação infantil, a educação da alfabetização de jovens e adultos, a educação especial e o ensino fundamental. Eu sei, esses são as minhas competências. Agora, dentro dessas competências, quais serão as minhas. Quais serão as minhas prioridades? Ou seja, eu vou atender em ordem prioritária nos próximos 10 anos. Qual a ordem? Então, em primeiro lugar, esses 25% vai vir para atender a educação infantil, que é a creche e a pré-escola, né? A gente já tinha visto isso, né? Pré-escola. Então, o legislador municipal ele estabeleceu essa prioridade desse dinheiro nos próximos 10 anos de promulgação, desde a data da promulgação da lei orgânica. Primeiro eu vou dar prioridade para o ensino infantil, depois eu vou dar, em segundo lugar, a prioridade para o EJA, depois a prioridade desse dinheiro vai para a educação especial e, por último, a prioridade desse dinheiro vai para o ensino fundamental. Mas, gente, pensa o seguinte, isso aqui é nos 10 anos do início da promulgação da lei orgânica. Depois estabelece a normalidade, aonde vai ser feita essa distribuição dos recursos de acordo com os planos municipais de educação, tá certo? Então, é uma ideia de transição.
A ideia que é do legislador é uma ideia de transição, onde ele vai pegar os próximos 10 anos a partir do início da promulgação dessa lei para poder investir em algumas áreas que são prioridades no município naquele momento. Então ele fala, pô, nesses 10 anos eu tenho que fazer isso aqui. Em prioridade, a prioridade é a educação infantil, depois o EJA, depois o ensino especial e por último o ensino fundamental, com os recursos. Não quer dizer que ele vai abrir mão, ele vai dar só algumas prioridades, uns pesos diferentes. Passou os 10 anos, que é o momento que nós estamos agora, já passou desses 10 anos faz tempo. Passou esses 10 anos, agora os recursos da educação, eles são aplicados de maneira proporcional ao plano... proporcional não, desculpa. São aplicados de maneira a respeitar o plano municipal de educação, que a gente já viu. Então, quem vai determinar para onde vai cada recurso e qual a prioridade naquele ano vai ser o plano municipal de educação. Naquele ano, naquela gestão, durante aquele plano. É o plano municipal de educação. Quem pensa o plano? O conselho, os trabalhadores na área da educação, porque tem que ter audiências públicas, a Câmara Municipal, o governo, né, a administração pública. São essas pessoas todas que pensam. Então, retificado aí o artigo 214, agradeço novamente o pessoal que jogou uma luz aí sobre isso para mim, que senão eu teria comido bola mesmo. Eu acho que eu já estava cansado, né, depois de ter analisado 1 hora ali, mas isso não é desculpa, estava errado, tem que ser corrigido, né? Agora vamos lá para o que faltou. No caso do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa eu inverter aqui. No caso do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou faltando só os 59, né? Pelo que eu me lembro, pelo que vocês também me indicaram aí. Se faltou mais alguma coisa, me grita para eu corrigir. Bom, o 59 ele fala o quê? Dentro daquela lógica do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aqui no 59, lembra que a gente estava falando sobre a educação dentro do ECA. A gente estudou 3 partes do ECA. A primeira parte do ECA que vem falar de aspectos gerais da proteção para a criança e para o adolescente, né, as características gerais dessa proteção. Depois a gente estudou um segundo bloco que vem até o 59 aqui, que é falar da proteção dada na questão da educação, do acesso à educação, a permanência e os princípios da educação e como que essa criança e esse adolescente vai ter esse direito à educação. Beleza, vem até o 59. E depois, o final foi a última parte que tem a ver com os aspectos processuais, né? A gente viu sobre os aspectos processuais. Então aqui encerra aquela parte da educação. Então o 59 fala o quê? Ó? Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas, de lazer voltadas para a infância e para a juventude. Ou seja, aqui é o estímulo a programações culturais, esportivas, de lazer voltadas para a criança e para a juventude. Eu lembro que tinha nos finais de semana tinha aquele, como é que é, não sei o que na escola, eu não lembro direito, mas tinha essa intervenção na escola, esse programa de atuar na escola, que pertence a essa lógica aqui. O que a questão pode querer confundir você? Aqui falar que os municípios atuarão sem o apoio dos estados e da União, ou independente do apoio dos estados. Não, é com o apoio. Com o apoio. Ele pode querer trazer qualquer ideia de que o município não vai precisar do apoio da União e do governo estadual. Não, o município não vai atuar sozinho. Ele vai atuar através do apoio que ele vai receber dos estados e do governo federal, certo? Quando fala de destinação de recursos, a gente pensa em dinheiro, certo? A gente pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro. Na administração pública, quando a gente fala de recursos, destinação de recursos, nós estamos falando de todos os tipos de recursos. Recursos financeiros, recursos técnicos, recursos materiais, recursos de pessoal. Às vezes, mandar lá um professor de educação física para uma atividade cultural
é o suficiente para aquela atividade. Às vezes não é nem tanto uma questão de dinheiro, é falta de pessoas, é falta de equipamentos, é falta de infraestrutura. Né? Às vezes não é só o dinheiro. Então, quando eu falar de destinação de recursos, você pensa que na administração pública não é só dinheiro, é todo tipo de recurso. Recurso pessoal, recurso material, recurso financeiro, tá bom? Espaços, tal. Então, esse foi o 59, ele faltou da gente analisar na aula sobre o ECA. Espero ter complementado aí. E, por fim, nós temos que falar aqui do 25, né? Da Lei de Diretrizes e Bases, que faltou a gente conversar também. Faltou da gente conversar também, né? Pois bem, o que o 25 fala lá? Vamos ler e vamos interpretar. Será objeto permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos e professor, carga horária e condições materiais do estabelecimento de ensino. Qual que é a ideia... Ih, está balançando a câmera, né? Qual que é a ideia do artigo 25? É aquela velha história que a gente fala sobre lotação de sala, sala muito lotada e tudo mais. Trocentos mil alunos para um professor cuidar e os problemas que isso geram. Então o 25 vem tentar falar assim, ó, cara, a autoridade, aquelas pessoas que pensam a educação e que planejam a educação e que atuam na gestão da educação, esses caras têm que buscar permanentemente resolver essa relação entre número de alunos e professor. Quantos alunos eu posso colocar numa sala de aula para cada professor? Tem uma resposta aqui? Não traz uma resposta porque deve ter várias variáveis aí dentro dessa lógica. Mas a lei diz que isso tem que ser buscado. Tem que ser tentado buscar essa relação entre número de alunos e número de professores. E também, não só isso, fala também da carga horária e das condições materiais do próprio estabelecimento. Aqui a lógica é a seguinte: pensa numa escola bem sofrida. Tipo, lembra aquelas escolas de lata? Não sei nem se existe ainda. Se existir aquele negócio é um crime. Aquelas escolas de lata que imagina nesse verão que, cara, um calor desgramado e você põe as crianças lá. Beleza. Já é um crime. Mas ainda por cima você vai lá e põe essas crianças em período integral. Olha lá, carga horária, a relação entre carga horária e as condições materiais. Quando as condições materiais são pouco favoráveis, eu também tenho que colocar uma carga horária menor para poder ser suportável, porque o objetivo da educação não vai ser atingido. Né? Agora, eu tenho que, para que eu queira ampliar a carga horária, e a gente já falou várias vezes sobre isso, que o objetivo é chegar ao ensino integral, do ensino médio é ir das 800 horas para 1.400 horas. A gente já falou disso. Né, de ir das 4 horas do parcial até chegar no integral, que é cerca de 7 horas. Para ampliar essa carga horária, eu também preciso melhorar as condições materiais. Porque em condições materiais da própria escola, sendo favoráveis, eu consigo ampliar e obter o objetivo que é a educação, que é a formação, o desenvolvimento, as relações sociais, etc. Isso é muito claro, né? Imagina, você tem uma escola que a cadeira é dura, é ruim, a sala é quente, o ambiente é feio, cheio de grade e tudo. Pô, é estressante. É estressante. Quanto mais horas você fica ali dentro, mais doido o aluno deve ficar. O professor deve ficar mais maluco ali naquela sala. Agora, quando você tem condições mais favoráveis, um ambiente mais agradável, uma carteira mais confortável, uma mesa, uma cadeira mais confortável, um clima dentro da escola mais confortável, o controle do barulho melhor, pô, você consegue ter mais horas de estudo. Essa que é a ideia do 25. Me estendi bastante, mas a ideia que está aqui dentro do 25 é essa. Vamos ver o parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer
parâmetro para o atendimento nesse artigo. Ou seja, para atender essas duas questões do número de alunos por professor e das questões da carga horária em relação às condições materiais, isso daqui vai ser observado o quê? Cada sistema de ensino é que vai ter que olhar de acordo com o quê? De acordo com as características regionais e locais. Né? Uma região que é muito quente, como é que eu vou trabalhar cargas horárias maiores, salas mais lotadas, se eu não tenho uma condição material, tipo uma sala mais arejada, uma sala talvez com ar-condicionado, etc. Não tem condições. Falar em ar-condicionado em escola pública é até bonito, né? Já pensou? Aí vai ter alguém no comentário, a minha escola tinha. Nossa, que escola, hein? Mas vocês entenderam a lógica? Eu vou ter que olhar as regionais. Aí você vai lá para as regiões mais frias, né? No sul do país, por exemplo, na época do inverno. Pô, já é outra condição regional que vai determinar como que eu vou trabalhar essa relação entre número de alunos na sala de aula por professor, carga horária de acordo com os estabelecimentos. Se essa escola ela consegue suportar um frio, se o aluno consegue ter condições legais ali para não sofrer tanto com frio durante o inverno extensivo e tudo mais. Tranquilos? Esse é o 25. A gente viu então, retifiquei lá, ou tentei retificar, não sei se eu consegui, o que a gente falou sobre o artigo 214 da Lei Orgânica, que eu falei sobre ampliar, mas não tem nada a ver sobre ampliar, tem a ver com a prioridade da distribuição daqueles 25%. Nada a ver uma coisa com a outra, mas ainda bem que a gente conseguiu retificar a tempo, né, do concurso de vocês. Falamos aí sobre o artigo 25 da Lei de Diretrizes e Bases, que havia faltado eu falar isso aqui para vocês aqui no online, e falamos também do artigo 59 do ECA, que também havia faltado a gente conversar sobre isso. No mais, é isso. Se tiver mais alguma coisa, coloquem aí nos comentários dos vídeos. Eu estou procurando ler sempre, quando dá tempo, eu leio, e se tiver mais alguma coisa, eu vou buscar corrigir a tempo, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.